Graças e paz, irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso pequeno culto. Graças a Deus pela internet, graças a Deus porque nós podemos estar juntos, mesmo que longe. E eu te convido a, nesse momento, a abrir a sua Bíblia ou acessar o seu aplicativo na carta de Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 4. No dia de hoje, nós vamos meditar neste capítulo, do verso 10 até o verso 20. Veja o que registra o texto sagrado, acompanha aí da sua casa, na sala, onde você estiver. Filipenses 4, do verso 10 até o versículo 20. Escute com fé a palavra de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes. Mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei o que é ser honrado. Tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos à minha tribulação, e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração bem breve, pedir para que o Senhor ilumine a nossa mente, que Ele fale ao nosso coração. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Eu queria que você, onde você está nesse momento, faça uma oração pedindo para que o Espírito fale ao seu coração, em meio a tanto barulho, em meio a tantas informações, que você desligue do mundo lá fora e escute a palavra de Deus que aqui será pregada. Nós cremos que a palavra de Deus, o Evangelho, a Escritura Sagrada, sendo pregada com fidelidade, é a voz do próprio Deus. Peça a Ele para escutar a sua doce e bondosa voz. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. O Senhor nos dá conforto, o Senhor nos dá esperança, o Senhor acalenta a nossa alma. Também está escrito na Tua palavra que o Senhor é a nossa consolação. Nos consola em dias tão barulhentos. Nos ajuda em dias tão perturbadores. Fala ao nosso coração. Esse é o nosso desejo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Retrospectiva. Quem nunca fez ou quem nunca parou para assistir? Quando a gente fala da nossa cidade, da nossa região, do nosso país ou até do mundo, aí nos últimos 12 meses, se formos olhar, talvez a nossa retrospectiva não seja tão positiva a olhos humanos. Nos últimos 12 meses, por exemplo, aqui na Grande Recife, nós fomos aí assolados por uma grande chuva que invadiu muitas igrejas na nossa região. Alguns meses atrás, o óleo tomou conta das nossas praias. E agora, o coronavírus, que já é configurado como uma pandemia mundial. O texto que nós lemos
é uma passagem que foi escrita por alguém que, se fizesse uma retrospectiva aos olhos humanos, o saldo não seria muito positivo. A passagem que acabamos de ler foi escrita por alguém que teve uma vida extremamente difícil. Tinha tudo para ser uma pessoa amarga, uma pessoa que transbordava amargura, murmuração e reclamações. Sua trajetória, aos olhos humanos, mais parecia aqueles trechos de montanha-russa que em segundos a gente vai do topo à parte mais baixa. A pessoa que escreveu esta passagem foi o apóstolo Paulo. Aquele que era Saulo teve um encontro com Cristo Jesus, teve a sua vida transformada e teve uma vida em prol do Evangelho. As passagens e as suas cartas falam que ele foi circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele aprendeu aos pés de um homem extremamente sábio da sua época, um homem chamado Gamaliel. Em outras palavras, meus irmãos, nós podemos dizer que Paulo tinha um currículo excelente. Suas credenciais eram dignas de inveja da maioria da população da sua época. Mas esse mesmo homem que tinha esse currículo robusto, que tinha credenciais que lhe davam acesso às mais altas posições do Império Romano, depois que foi alcançado por Cristo Jesus na estrada para Damasco, viveu de uma forma que enfrentou muitas dificuldades pela causa do Evangelho e pela mensagem da cruz. Ele foi perseguido, foi preso por várias vezes, expulso de cidade, sofreu naufrágio, picada de cobra, foi apedrejado, açoitado, abandonado até pelos seus companheiros. Seus últimos dias foram em uma masmorra romana e teve sua vida ceifada em um momento muito complicado e difícil. Por volta do ano 61 do primeiro século, Paulo estava enfrentando uma dessas grandes dificuldades, sua primeira prisão em Roma. Mas mesmo assim, preso, numa situação extremamente complicada, ele escreve aos Filipenses com o intuito de agradecer, de transbordar gratidão por todo o suporte ao longo da caminhada e encorajá-los a continuar perseverando, apesar das circunstâncias difíceis. A continuar olhando para o Mestre, apesar do redor e da situação parecer extremamente complicada. Apesar de uma trajetória de vida nada fácil, esse imitador de Cristo nos ensina a olhar com graça no meio da desgraça, a agradecer em todas as circunstâncias. E mediante essas informações, o contexto desta carta e da vida do seu autor, eu queria lhe convidar no dia de hoje a meditarmos no seguinte tema: gratidão, o estilo de vida do cristão. Mas como eu e você, como os cristãos, podem ter a gratidão por estilo de vida? Os versos que lemos nos apresentam basicamente duas maneiras. E a primeira delas, nós podemos observar do verso 10 ao verso 13, que é tendo contentamento no Senhor. O texto que acabamos de ler começa com uma variação de um termo que é muito comum em toda a carta: alegrei-me. A carta aos Filipenses também é conhecida como a carta da alegria. Dependendo da versão que você tenha em mãos, esse termo, variações do termo alegria, aparecem mais de 20 vezes em apenas 4 capítulos. Apesar de estar enfrentando uma circunstância extremamente complicada, um momento difícil da sua vida, o apóstolo encharca suas palavras com um sentimento de gratidão que, com toda certeza, emana de um coração que não tem as expectativas fincadas nesse mundo, mas tem as expectativas fincadas no Senhor Jesus, que é a nossa verdadeira esperança, independente da situação que estamos vivendo.
E o verso que lemos, ele fala: agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo e os filipenses têm uma história antiga, têm um relacionamento já de muito tempo, pois foi o próprio Paulo que compartilhou o evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem que salva para este povo. Atos capítulo 16, mais precisamente no versículo 9, nos fala que certa noite sobreveio sobre Paulo uma visão na qual um varão macedônico lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Chegando em Filipos, uma cidade da Macedônia, Paulo anuncia o evangelho perto de um rio, e uma mulher chamada Lídia é alcançada pelo Senhor, é convertida pelo evangelho do Senhor. Algum tempo depois, Paulo é açoitado e expulso de Filipos e preso, pois estava expulsando um demônio de uma jovem que era fonte de lucro para alguns homens da cidade. Muitos anos se passaram, aproximadamente uma década, mas os filipenses não hesitaram quando souberam que o seu amigo e pastor estava preso, e enviaram um membro da igreja com suprimentos e ajuda para acalentar o espiritual e o físico de Paulo. E a gratidão, ela é vista não só pelo apóstolo Paulo, mas também na vida desses irmãos. O texto continua no versículo 11 quando fala: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei viver humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. O contentamento de Paulo não era influenciado pelas circunstâncias mundanas, pelas circunstâncias do nosso tempo que mudam de um dia para a noite. O contentamento de Paulo estava no Senhor Jesus, que é soberano sobre tudo, inclusive sobre as circunstâncias que fogem do nosso controle. Elizabeth Elliot, uma famosa missionária, esposa do missionário mártir Jim Elliot, certa vez disse: Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. O que não temos agora, não precisamos agora. A famosa banda Projeto Sola tem uma música baseada no Salmo 23, o famoso Salmo 23, que diz: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Tudo posso naquele que me fortalece. Que versículo fantástico, maravilhoso, que infelizmente tem sido usado de forma corriqueira, sendo extraído do seu contexto e de uma forma não muito sábia. Tudo posso naquele que me fortalece, talvez seja o versículo mais conhecido de todos os 66 livros da Bíblia, mas também um dos mais mal aplicados de toda a Escritura. Para muitos tem servido como pretexto para viver uma verdadeira libertinagem e um estilo de vida oposto ao que os princípios revelados na verdade da Escritura nos apresentam. Mas o verdadeiro ensino desse versículo, tão pequeno, é que esse verso, ele promove aos nossos corações a segurança que o Senhor estará conosco em qualquer circunstância. O Senhor estará conosco em qualquer situação que venhamos a enfrentar. Tudo podemos, pois o Senhor, que é soberano, está conosco pelejando, e nós temos certeza da vitória porque Ele venceu. A verdadeira gratidão, meu irmão, só vai brotar no nosso coração quando ele estiver fincado no Senhor Jesus. O contentamento pela circunstância presente só vai reinar na nossa alma se nós descansarmos na verdade que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos os momentos
que venhamos a enfrentar na nossa vida. Momentos de abundância e momentos de escassez. Momentos de nervosismo e também momentos de calma. Nós precisamos descansar na verdade, que o Deus que acalma tempestades, que o Deus que acalma o mar, também acalma a nossa alma. Nós só teremos a gratidão por estilo de vida se o nosso contentamento estiver descansando no Senhor Jesus. A segunda maneira que esse texto nos apresenta de viver grato, independente das circunstâncias, ter a gratidão como estilo de vida, é tendo confiança no Senhor, do verso 14 até o verso 20. Se o contentamento fala sobre o presente, a confiança ela fala sobre o futuro, sobre o que para a gente ainda não é certo, mas para o que o Senhor já está determinado. Nossa mente é limitada. O Senhor é soberano sobre todos os tempos e épocas. O verso 19 é a chave desse segundo bloco da mensagem de hoje. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. No dia bom e no dia ruim, o Senhor está conosco. Ele se fará presente. Podemos entender qualquer circunstância com gratidão e alegria. Nós devemos ter contentamento no Senhor, mas também confiança no Senhor. Pois o próprio Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, como fala o Salmo 46. Martinho Lutero, no seu famoso hino Castelo Forte, também nos ensina sobre ser contente no Senhor, ser confiante no Senhor, quando escreve a seguinte estrofe do seu famoso hino: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens e prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Aleluia! Essa é a nossa esperança, que com Cristo morremos, mas também com Cristo ressuscitaremos. A pergunta primeira do Catecismo de Heidelberg nos indaga: qual é seu único conforto na vida e na morte? A resposta é a seguinte: o meu único conforto é que, de corpo e alma, na vida e na morte, eu não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, descanse nessa verdade. Reflita nessa beleza que acalenta a nossa alma, que consola o meu e o seu coração. O nosso contentamento e confiança deve estar firmado em Deus, que é o nosso Senhor e dono das nossas vidas. Todos os nossos dias foram planejados por Ele desde antes da fundação do mundo. E como diz o salmista Davi no Salmo 139, versos 7 e 8: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás. Nós precisamos entender e confiar no Senhor e olhar para Ele e perceber que Ele cuida de nós. Eu te convido a, nesse momento, trazer à sua memória o que te traz esperança. O próprio apóstolo Paulo faz isso nos versos 14 a 16. Acompanhe a leitura. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. Paulo traz à memória o que lhe trouxe conforto outrora e também vai lhe trazer conforto agora.
Ele traz à memória que os filipenses, no tempo oportuno, o supriram as suas necessidades, que Deus usou daquela igreja para abençoar o seu ministério, a sua vida. O Deus que cuidou de Paulo outrora é um Deus que não muda, que com certeza cuidaria dele agora também, nessa situação tão complicada. Paulo não tem motivos para não confiar no Senhor. Eu e você também não temos motivo para não confiar no Senhor, que não apenas é Deus sobre esse tempo, mas é o Deus do século dos séculos. É o Deus de longe, mas também é Deus de perto. É o Deus transcendente, mas também é Deus Emanuel. Você que já teve um encontro com o Senhor, você tem o Espírito Santo habitando no seu coração, e Ele há de lhe dar sabedoria, discernimento e cultivar esperança para que você enfrente esses dias. E Ele termina apontando para frente, no versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelo século dos séculos. Amém. De forma bem objetiva, meus queridos, para que a gente venha refletir e praticar, eu queria lembrá-los duas coisas. A primeira, no agora, contentamento. Para o futuro, confiança. E nunca se esqueçam, apesar de algumas retrospectivas, aos nossos olhos, ser desastroso, aos olhos humanos não ser algo muito otimista, nós não devemos olhar para este mundo como as pessoas que não têm Jesus no coração olham. Nós devemos olhar pela lente do Evangelho, com a cosmovisão bíblica, e entendendo que a nossa cidadania não é terrena, a nossa cidadania, ela é celestial. Medite nessa palavra e vamos nesse momento orar ao Senhor para que Ele continue aplicando essas verdades ao nosso coração. Leia esse texto novamente, faça perguntas ao texto, peça para que o Espírito continue falando ao teu coração. Como dito, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Não existe nada de místico nisso, é apenas para que a gente venha a se concentrar. Pai, muito obrigado por essa verdade. Muito obrigado porque outrora Paulo escreveu esta carta aos Filipenses e até hoje, como palavra de Deus, não abençoou só a igreja naquela cidade, mas também nos abençoa hoje. Muito obrigado porque podemos descansar que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Cultive em nós um estilo de vida grato. Que a gratidão seja o estilo de vida de todo cristão que escuta esta mensagem. Para que a gente possa desenvolver essa gratidão, a gente precisa ter contentamento no Senhor e confiança no Senhor. Contentamento no hoje, confiança no amanhã. Muito obrigado por acalentar a nossa alma e por ser a nossa consolação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.